Fala pessoal do oitavo ano, aqui vai um vídeo extra para vocês para falar um pouquinho sobre o trabalho que vocês entregaram, o artesanato, que era uma exigência na atividade de história sobre a Revolução Industrial. Primeiro, para deixar bem claro o que é artesanato e manufatura, artesanato, na sua versão original, não como a gente entende hoje, é aquilo que é feito tirando tudo a partir da natureza e feito por uma só pessoa. Então essa uma pessoa que vai fazer o artesanato, ela tem que ter todas as matérias disponíveis para fazer aquele produto. Então é muito complicado hoje a gente fazer um artesanato 100% original, porque alguma coisinha ou outra a gente compra no mercado, a gente compra na papelaria, compra em alguma loja, porque tudo na nossa vida hoje é produzido pelas indústrias, que começaram durante a Revolução Industrial. Mas essa não era uma grande exigência para o trabalho. O trabalho é para fazer vocês pensarem a diferença entre o artesanato, que é isso que eu falei, e a manufatura, que já usa um equipamento, alguma máquina para auxiliar e para acelerar o trabalho do ser humano. Então, na medida que um artesanato demora horas, às vezes dias, todos com processos naturais ali para tu fazer uma coisa, a máquina auxilia nesse processo e torna tudo muito mais rápido, inclusive máquinas que várias pessoas podem trabalhar, cada uma em uma etapa da criação. Então, eu queria agradecer a todos aqueles que mandaram o seu artesanato, a maioria da turma mandou, saíram coisas incríveis de lá. E vamos agora dar uma olhadinha no que o pessoal fez. Primeiro nos desenhos a carvão, acho que foi a ideia ali, foi uma ideia que eu dei na atividade, na parte escrita da atividade, e que o pessoal acatou assim e partiu para o desenho a carvão, sujando muitas mesas das mães, inclusive roupas que tiveram que ser lavadas, o que é uma coisa muito difícil nesse clima frio do inverno, como todos sabem. Mas então aqui nós temos vários exemplos de desenhos feitos a carvão por vocês, muito bonitos todos eles. Muitos me relataram a dificuldade de ter a precisão para desenhar com o carvão, mas lembrando que o carvão não é o único método de desenho ao longo da história. Há vários outros, inclusive a criação de tintas vem desde lá da pré-história, 10 mil anos atrás, onde se misturavam tanto água, sangue, flores, a cor das flores, assim, para dar uma cor diferenciada na tinta, se misturavam ossos, e aí para dar liga nessa tinta, para ela não ficar muito líquida, para conseguir pintar alguma coisa, também se misturava gema de ovo, se misturava terra, enfim, para ela ter uma fixação. As pessoas foram desenvolvendo várias técnicas para produzir a tinta para conseguir fazer criações artísticas. Hoje já não é mais assim, todas as tintas são produzidas pela indústria, a indústria química, que produz pigmentos e tintas de várias cores, das cores mais incríveis que se possa imaginar, misturando elas. Então, assim como nós tivemos pessoas desenhando a carvão, nós tivemos também uma colega que criou a tinta aqui através de plantas, água e um pouco de cola que ela usou para dar essa fixação. Ela poderia ter usado, como eu disse, gema de ovo, por exemplo, que também dá essa consistência, essa liga na tinta para que consiga fixar ela em alguma parte. Também a maioria das pessoas fez o desenho em papel de ofício. O papel de ofício é algo industrializado. A maior parte da história da humanidade se pintou em quadros gigantes de madeira, ou em seda, ou em papiro. O papel de ofício, assim, esse branquinho que a gente costuma usar, ele é muito recente também. Ele vem junto com a Revolução Industrial. Então, mais uma vez, para salientar essa dificuldade que a gente tem de escapar dos produtos industriais. Depois nós tivemos as elaborações com argila, também saíram alguns trabalhos bem interessantes.
aqui uma colher, né? Dava até para fazer um almoço, né? Uma colher foi feita e um jarro, ou como se fosse um prato de argila, né? E teve colegas também que fizeram receitas que vocês vão ver depois, então já dava para fazer aí uma refeição quase toda artesanal. Olha só que bacana. A argila nada mais é que terra e um pouquinho de água, como se fosse um barro mais consistente, né? E também aí sim é algo 100% artesanal, 100% tirado da natureza. E foi a primeira forma que os seres humanos lá na pré-história desenvolveram seus potes, seus jarros, seus utensílios para conseguir usar no seu dia a dia, né? Depois, posteriormente, já na época da Revolução Industrial não se usava muito argila, se usava cerâmica, né? Então se aquecia outros materiais no fogo para formar materiais mais resistentes, se usava o ferro também, enfim, ou mesmo a pedra, né? Se esculpia em pedra. Mas aqui os colegas, claro, na facilidade, né? A gente não tem essas habilidades de esculpir em pedra, nem fazer cerâmica, muito menos ter acesso a ferro bruto, né? Para fazer algum artesanato em ferro, se usou argila e foi muito bem feito pelos colegas aí. Aqui as receitas, então, né, desde as mais simples, que é uma vitamina de banana aqui, que para essa vitamina de banana ser artesanal, o colega teria que ter tirado o leite da teta da vaquinha, pegado a banana na bananeira da casa dele, e o copo teria que ser alguma coisa, ou ele poderia fazer vidro em casa, né? Quem jogou Minecraft sabe como é que faz vidro. Claro que não tem como fazer isso em casa, precisa de fornos bem desenvolvidos, né? Ou se não, ter comprado tudo no supermercado, que é o mais comum, né? Também aqui a pessoa fez um pão, né? Pão, outra coisa que foi muito facilitada com a indústria química, né? Que hoje usa fermento, ou usa uma farinha mais elaborada. Os pães da Idade Média, da Idade Moderna, da época da Revolução Industrial, eles são pães muito duros, são pães de difícil alimentação, mas que também era o que tinha na época, era o jeito que tinha de fazer pão, porque não tinha todas as farinhas muito bem preparadas, que nem a gente tem hoje. Também temos aqui um doce feito com leite de vaca e feito no fogão a lenha, né, para dar mais esse aspecto artesanal também. E que uma massa, né? A massa dá para tu fazer ela artesanal, a massa com molho branco no caso. Só que aqui vão também vários aspectos da indústria, né? A massa hoje a gente compra pronto, aqueles palitos secos, né? Dá para fazer ela artesanal em casa, não é tão difícil, usando farinha e ovos, né? Só tem que ter bastante paciência. E o creme de leite é algo que dá para fazer artesanal também, mais uma vez, tirando o leite da vaquinha e fazendo o processo em casa numa panela, só que também exige um conhecimento de culinária maior aí. Então aqui essa da massa talvez não seja um produto muito artesanal, né? Mas foi o que o colega conseguiu pensar e dizer que após várias tentativas conseguiu fazer um molho branco decente. Por fim, aqui temos os artesanatos, né, que foram vários. Temos uma tiara, temos um porta-retrato, temos aqui também um desenho, só que com carvão, só que em madeira, né, que eu considerei mais um artesanato desse tipo de criação e não tanto de desenho, que ficou muito interessante. Temos uma calça para bonecas, temos também um pandinha feito de linhas de tricô, mais uma vez ressaltando, né, que entre esses vários artesanatos muita coisa ou é reciclada ou é comprada, né? Dificilmente tem alguém na turma de vocês que produza fios de lã ou fios de algodão, né? Que tenha uma roca em casa, por exemplo, para produzir esses fios, que tenha a criação de ovelhas ou tenha a plantação de algodão para fazer isso. Mas é o artesanato que se pode fazer hoje na medida em que as indústrias dominam toda essa produção e não mais os produtores, né? Os produtores geralmente criam só a ovelhinha e aí tosam ela para vender o pelo para fazer tecidos e por outro lado matam ela para vender a carne, né? Só que eles só fazem esse processo primário de tirar a lã
e de matar o bicho, e aí repassam para as indústrias para elas fazerem os outros processos de criação de tecido ou de cuidado com a carne para vender no supermercado. Então, mais uma vez, muito obrigado pela participação, saíram coisas muito bonitas. A intenção era fazer uma exposição devido à quantidade de coisas que saiu, né, quantidade de trabalhos legais, mas infelizmente com essa questão da pandemia não foi possível. Mais uma próxima oportunidade, quem sabe. E o jeito de valorizar foi fazendo esse vídeo aqui, para vocês verem um pouco das criações dos colegas, tá certo? Então, muito obrigado e até a próxima.